Oi, pessoal, tudo bem? Queria que vocês se apresentassem um pouquinho aqui, contassem para o pessoal que está nos ouvindo quem são vocês. Pô, super prazer estar aqui. Enfim, antes de tudo, quero agradecer o convite. Tô super animado, estar aqui no meio da feira da FLX. É sensacional, assim. Falando de mim, eu sou o Guilherme Totti, eu trabalho na Gympass, eu sou gerente sênior de Legal Ops lá dentro da Gympass. E também sou cofundador da CLOB, a comunidade de Legal Ops Brasil. E aí tô com o Gui, né? Então, charado Gui aqui, né? Eu sou o Guilherme também, sou especialista jurídico na Lojas Renner e toco a parte de Legal Operations lá, também cofundador da CLOB junto com o Gui. E muito legal estar aqui, um prazer falar com vocês, a feira está muito bonita, muito legal. Que legal. Eu vou começar, então, fazendo uma pergunta sobre a CLOB. A existência da CLOB e a atuação no cotidiano de vocês fala muito sobre criar um ecossistema. Então, é sobre isso que a gente está falando, sobre alinhar todas essas partes e trocar conhecimento, de certa forma, né? Como vocês enxergam esse conceito desse ecossistema que vocês estão criando? O que ele significa para vocês? Eu vejo que a gente está tentando reunir o maior número de pessoas envolvidas com Legal Operations hoje, e que há um pouco tempo atrás, né, já recentemente já exercem a atividade de Legal Operations e às vezes nem têm esse conhecimento que estão exercendo. Então acho que a construção desse ecossistema é reunir essas pessoas, reunir as empresas e startups hoje, Legal Techs, que estão desenvolvendo essas atividades, deixar todo mundo conectado, né, e criar oportunidades também para todo mundo desenvolver novas coisas, aprimorar conhecimento, ver oportunidades e ajudar a cada vez mais estruturar, né, e consolidar o termo de Legal Ops, vamos dizer assim, essa profissão nova ou área nova do direito que a gente está tentando ajudar a construir, né, deixar mais firme no Brasil. Eu concordo total, assim, né? Esse ponto de consolidação, de democratização do acesso ao conteúdo, assim, ao Legal Ops, isso é muito importante, isso é muito relevante. Uma coisa que eu falo, né? A gente debate muito dentro da Gympass, e aí fazendo um paralelo com o CLOB também, essa mentalidade de ecossistema, sabe? Isso é muito relevante. Seja num modelo de negócio, que você está pensando numa empresa, né? Que a Gympass, enfim, tem empresa, e pensando em CLOB também, eu trouxe esse raciocínio, assim, de falar, olha, tudo que eu faço, o que vai impactar exatamente? Quais são os atores que estão participando, né? Então, primeiro entender qual que é esse ecossistema de direito, tecnologia, inovação, empreendedorismo, que a gente está falando, enfim, aqui na feira, acho que a gente tem grandes exemplos disso, e como a gente pode puxar isso para Legal Ops, ou como que a gente pode ajudar essas pessoas também que estão procurando espaços, entender, não estou muito satisfeito com a prática tradicional do jurídico. Legal. Tá, então vamos ver se o Legal Ops faz sentido. Se faz, vamos começar a aprofundar nisso. Então, acho que o ecossistema ele atua em várias partes. Ele tem vários atores, prestador de serviço, né, escritório, Legal Tech, consultoria, quanto os departamentos jurídicos também começam a olhar para isso. Então, acho que essa é a parte do ecossistema, né, pensar em todos esses atores assim que fazem parte, enfim, desse mercado, né. Gui, você falou uma coisa super interessante, que é sobre pessoas que estão exercendo isso e nem sabem que estão exercendo. Tu sabe que quando eu fui pesquisar sobre vocês, eu me identifiquei profundamente, porque eu vim da área de startup, na realidade, né? Então é a primeira vez que eu tô dentro de uma área de inovação, dentro de uma empresa grande como a Daniel. Então, basicamente, eu me vi vendo o que é inovação e o que é Legal Ops, né? Como que a gente faz essa linha para dizer exatamente, ou ainda é um termo que está se construindo? Eu acho que, minha visão é que ele ainda está se construindo, mas ele já andou bastante em relação a tempos atrás, assim, tipo, uns 2 anos, 3 anos atrás, eu acho que era um termo ainda muito inspirado no que a Clock trazia, né, enfim, dos Estados Unidos e tal. Agora, aqui no Brasil, está cada vez ficando mais forte. Então, eu acho que muito também é trabalho da CLOB, de pegar e contextualizar isso e conceituar de forma adequada e democratizar essa informação para todo mundo. Então acho que tá melhor, sim, tá mais fácil, e eu acho que a gente está tendo um acesso maior nos departamentos jurídicos, nas empresas, a gente está sendo mais procurado. A gente tem pouco tempo de existência, na verdade, a gente está batendo quase 1000 membros já nos nossos grupos ali de WhatsApp, dividido entre departamentos jurídicos, escritórios, então está sendo bem bacana. Há quanto tempo vocês iniciaram esse projeto do CLOB e há quanto tempo vocês estão... Desculpa, gente. Há quanto tempo vocês iniciaram o projeto do CLOB? O Gui acho que pode falar melhor, mas acho que oficialmente, que a gente lançou e abriu para a comunidade, tem meses, né, Gui? O que a gente começou a debater, né, abrir e tudo mais, a gente
está há 1 ano e meio, foi desde novembro de 2021, mas que começou a tomar força, tomar corpo, a gente começar a participar, enfim, né, trazer mais gente e tudo mais, poucos meses, assim. Então, é algo super novo, é algo super recente, né? A gente está falando de inovação, direito, tecnologia, e cada um na sua esfera, né? Então, não necessariamente inovação precisa ter tecnologia, o direito também não precisa toda hora aplicar tecnologia. Então, a gente começa a pensar em outras partes, mas a comunidade em si, puta, é super nova, assim. O que mais vocês têm gostado nessa troca desses últimos meses? O que mais vocês têm aprendido? O ponto de atenção, assim, de vocês? Isso aqui foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi, ou um ponto de destaque dentro desses encontros? Recentemente, a gente ainda está no meio dela, né? Mas a gente fez a Club Tour. Então, a gente fez vários eventos em vários estados, gratuito para os membros, né? Para a comunidade em si. E a gente fez em Porto Alegre, depois fez no Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, e a gente vai fechar em São Paulo. E eu participei disso, né? O Gui participou do primeiro em Porto Alegre. Esse foi o único que eu não fui, eu me arrependo, inclusive. Mas eu participei dos outros, né? Eu fui para o Rio, fui para BH, para Campinas. Me convidem. Vamos, com certeza. Vai ter o próximo dia 16 de maio, eu te chamo. E é incrível, assim, sabe? Então, essas trocas que a gente teve, entendendo as regionalidades do lugar, isso é fantástico, assim, porque a gente estava muito parado e olhando, pô, o que São Paulo pensa, o que Rio de Janeiro pensa, as pessoas do Rio, as pessoas de São Paulo, é super relevante. Tem um mercado super forte, tanto no Rio quanto em São Paulo. Mas trazer para Porto Alegre, Campinas, BH, agora a gente vai ter no Nordeste também. Então, isso é super relevante, essas trocas, entender as dores e o nível de maturidade de cada mercado, é fantástico, assim, é muito legal. Então, o que eu mais tenho aprendido, assim, são as novas pessoas, as pessoas que estão conectadas com isso e os temas, né? Muito tem se falado, acho que em bottom line, assim, de tudo que a gente discutiu nos eventos da Club, muito falado referente a métricas e referente a dados. Então, a importância de tudo isso, sabe? A gente pensa num ecossistema melhor, a gente pensa enfim, várias iniciativas, mas sempre olhando em dados, eficiência, resultado, né? Que é o que você falou no Porto Alegre também. E eu acho que é surpreendente, o que eu me surpreendi bastante é quando tu começa a interagir com outras áreas, outras empresas e muitas pessoas. A gente acaba, no nosso trabalho dia a dia, trabalhando com inovação e direito, que ainda é algo que é emergente, né? Vamos dizer assim. A gente ainda fica muito fechado no nosso trabalho, correndo atrás do nosso, fazendo bastante coisa, tendo como referência a tecnologia em si, e aí quando a gente começa a conversar com outros departamentos de outras empresas, a gente vê o estágio de cada um e a gente começa a se surpreender positivamente de que tem gente que está muito bem. A gente começa a ver como tem empresas de portes enormes que ainda não desenvolveram isso, tem muita oportunidade para o departamento jurídico fazer isso. A gente vê como tem escritório que também não começou ainda a pensar o Legal Ops para dentro do escritório. E eu acho que o nivelamento, assim, a gente conseguir ver em que pé está cada um deles, é legal também para trazer para dentro da tua empresa e tu falar assim, olha só, a gente está aqui, a gente é pioneiro nisso, é pioneiro naquilo, a gente está atrás nisso aqui, então muito clube faz isso, que é conseguir botar todo mundo na mesma batida e falar assim, em dados a gente tem essas oportunidades aqui, a gente trabalha, a maioria do pessoal está trabalhando com essas métricas, está funcionando assim aqui, ali não está funcionando. Em gestão de fornecedores, o que está funcionando? E nos contratos, como é que está todo mundo? Eu uso esse sistema, eu uso aquele. Então, para mim é uma grata surpresa conhecer tudo isso e receber o feedback de todo mundo, o que cada um está fazendo. E a gente vê várias surpresas também em termos de pessoas, né? Tem arquiteto que está trabalhando com Legal Ops, tem engenheiro de processo que está trabalhando com Legal Ops, tem várias outras profissões que o Legal Ops está trazendo para dentro. Eu acho que super positivo, só engrandece, né, o movimento. E uma coisa que você estava falando, né? Eu lembrei também que a gente estava falando de ecossistema. De ter escritório de advocacia, tem empresa, consultoria Legal Tech. Nesses eventos que a gente tem feito, nessas trocas, a gente tem alguns grupos, né? O grupo geral, que é todo mundo, tem alguns grupos específicos de escritório de advocacia e de departamento jurídico interno, né, para a empresa. Nos eventos,
no dia a dia já rola muita troca no grupo geral, mas nos eventos isso é fantástico, assim, sabe? Porque não tem muita distinção. Quem é de escritório e quem é de empresa está debatendo, está pensando em soluções novas, está construindo junto, sabe? E sem aquilo, pô, se eu falar, eles vão entender o segredo da minha operação. Não, a gente está falando de métricas gerais, a gente está falando de temas que são interessantes para todo mundo. E eu, enquanto empresa, quero que o escritório saiba, né, o que eu estou pensando, e eu também quero saber o que o escritório está pensando. Então vamos debater, vamos pensar todo mundo junto. Essas trocas rolam de forma muito orgânica, assim, então isso é legal também. Isso tem criado também, de certa forma, aproveitar esse ecossistema, tem trazido, por exemplo, interações, inclusive, de clientes novos dentro disso, dentro dessas trocas que vocês têm do ecossistema, porque não existe uma relação mais de competitividade, mas de uma, de certa forma, uma divisão do saber do que vocês têm aprendido, assim? Olha, eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Eu tenho acompanhado bastante, né? Enfim, a gente modera o grupo, a gente acompanha. Muita gente conseguindo emprego por causa do grupo, das trocas. Vai fazer um benchmark, de bobeira, assim, sabe? Pô, eu quero ajudar uma outra empresa. O benchmark rola tão bem, acabam contratando, assim, isso é super legal, tanto com clientes também, sabe, conhecendo soluções, pensando em soluções internas, como melhorar a eficiência, isso rola muito, a gente recebe muito feedback, tanto no privado, né, a gente recebe mensagem, assim, quanto no próprio grupo, às vezes a galera fica tão feliz que posta, sai no LinkedIn, a galera posta no LinkedIn, então isso rola, sabe, essas contratações, tanto de pessoas, escritório, empresas, isso acaba rolando de forma muito natural, assim. Isso é fantástico, né? A gente fica super feliz. Em nenhum momento a gente fez essa provocação. Pô, vamos interagir para realizar algum tipo de ação específica. Mas rola, né? Você junta um monte de gente junta, sempre tem essas partes. Tem um ponto interessante que tu comentou da não concorrência, né? Que no final os departamentos jurídicos não concorrem entre si. Então não tem nenhum segredo de Estado ali que não possa ser compartilhado, à exceção, né? Casos VIPs, ninguém comenta, né? Mas no fim e ao cabo, o que o LegalOps também se preocupa, né? Em demonstrar uma eficiência na operação da empresa ou do escritório de maneira geral. Isso vai, inclusive, tocar no ponto de como eu vou mitigar ações, né? O que da minha operação é meu principal ofensor de processos novos, entrantes? Como é que eu vou dar essa visão para a empresa para que ela atue neste problema e não gere novos processos? Que no final das contas é encostar lá no cliente da tua empresa para que ele tenha uma compra melhor, no meu caso a Loja Zen, que ele tenha uma operação, uma interação com a empresa melhor, de forma transparente, justa, que ele não tenha problema, que ele consiga resolver os seus problemas da forma mais rápida possível, e LegalOps passa por isso. Então, quando a gente movimenta a comunidade inteira para fazer isso, no final das contas, a gente impacta em talvez mitigar um grande volume de processos. Então, acho que não tem, é um ganha-ganha, todo mundo ganha com o compartilhamento das melhores práticas de LegalOps. Qual que é o pilar, quando vocês estão falando sobre essa questão do ecossistema e de como o LegalOps entra dentro da empresa, né? Ele vem normalmente das lideranças querendo trazer essa mudança ou vem da operação? Falando do meu caso, especificamente, veio das lideranças do jurídico. Então, eles viram este movimento ocorrendo há 5 anos atrás, viram a necessidade ou a oportunidade dessa criação, e aí eu entrei lá para fazer criar essa etapa, né? Então, no nosso caso, foi pelas lideranças do departamento jurídico, mas também era muito novo o tema na época, né? Então faz mais sentido ser agora. No geral, não saberia dizer, não sei, Gui, se tu tem algum... A minha experiência, eu fui contratado na Gympass, eu trabalhava numa Legal Tech, eu já trabalhei em departamento jurídico, o escritório, o Legal Tech, e aí a liderança do jurídico queria, né, General Counsel, Chief Legal Officer, ela queria ter um Legal Ops, ela já entendia, ela é dos Estados Unidos, ela já entendia nos fóruns lá que o Legal Ops geralmente é o braço direito, né, de uma pessoa que está em posição de gestão do departamento jurídico como um todo, não específico numa área, não específico em nada, mas sim do departamento jurídico. E aí ela já abriu a vaga e eu acabei indo para lá nessa pegada, assim, sabe? Então, já sendo uma liderança super alta que quis contratar um Legal Ops. Mas eu tenho visto muita empresa, eu faço muito benchmark, né, com muita empresa, a gente acaba conversando muito, que tem rolado um movimento ao contrário também, sabe? Tem uma galera que, enfim, tá como advogado, advogada júnior, tá como pleno, enfim, seja como for, começa a ver essa movimentação, esse mercado nascendo, surgindo, está incomodado com as ineficiências da estrutura que está, vê que as coisas poderiam ser feitas de uma maneira melhor, sabe que existe um nome, né, que chama de LegalOps, chama seja do que for,
e aí faz a provocação. Então eu vi 2 casos recentemente assim, de empresas que tinham essas pessoas insatisfeitas, fizeram a provocação para a liderança, e a liderança falou, tá bom, então você vai deixar de fazer, sei lá, o contencioso XPTO, ou vai deixar de fazer a parte de contratos, você vai ficar dedicado para a Legal Ops. Pode ser? Pode ser, eles fizeram e está rolando bem, assim, sabe? Então eu tenho visto empresas no caminho oposto, né? Tanto na liderança quanto na base também. Então isso é super relevante. Perfeito. Eu estava aqui pensando em relação à tua resposta, como que fica hoje a questão da cultura, né? Qual que é o primeiro pilar que vocês veem, a primeira etapa para a implementação, de fato, de uma operação que trabalha com pilares do Legal Ops, de automatização, dessa renovação, de poder trazer essa oxigenação dos processos? Como que vocês veem o pilar da cultura atravessando isso? Isso é muito difícil, assim, sabe? É um ponto que, enfim, eu apanho bastante. Acho que muita gente também tem muita dificuldade com isso, né? Acho que é natural. Quando você começa a pensar em repensar os seus processos, repensar os seus fluxos, naturalmente você vai esbarrar em detratores, pessoas que não querem mudar, ou pessoas que não estão tão satisfeitas, ou não estão tão confiantes com que o que você está falando vai trazer algum resultado efetivo, assim. Então, para mim, o principal, né, por exemplo, uma empresa que trabalha com OKRs, trabalha com os objetivos claros, define e tudo mais. As áreas da empresa, né, começam a fazer de suporte, fazem os sub-OKRs para dar suporte a esse OKR máximo da empresa, esse objetivo máximo da empresa. E aí fica meio que natural. Você fala, olha, legal, eu tenho o objetivo X, eu tenho o objetivo de assinar 50% a mais de contratos. Só que eu não tenho headcount, eu não tenho orçamento para contratar 50% a mais de advogados. E também não faz sentido. Então tá, naturalmente eu entendo que se eu preciso aumentar em 50% o volume de contratos, estou dando um X aqui, né? Tá, então vamos automatizar isso, vamos pensar em gerar de forma automatizada, vamos pensar em otimizar alguns riscos, em vez do jurídico preencher os contratos, vamos deixar com que, se for contrato comercial, vamos deixar os vendedores preencher, vamos deixar com a responsabilidade para os vendedores. Talvez faça sentido, sabe? Então, acho que começa de um debate mais natural. Vocês falam, olha, a empresa tem um objetivo, o jurídico tem outro, que, né, é alinhado com o da empresa. Como a gente vai chegar nesse objetivo? Então, isso acaba meio ajudando na argumentação, assim. A cultura de dia a dia, eu acho que você consegue construir criando confiança. Fazendo entregas curtas, que falam de quick wins e tudo mais, você fazendo sempre entregas constantes, entregas curtas, mostrando o valor, os projetos. Você pode pensar grande num projeto, mas ter as pequenas entregas também ao longo do caminho faz com que a galera comece a confiar mais no seu trabalho. E numa relação de confiança, a cultura começa a trabalhar em conjunto. Você fala, olha, estou te ajudando aqui, seu trabalho vai ser mais estratégico, seu trabalho vai ser melhor, você vai pensar em outras coisas, você não vai ficar preenchendo manualmente um contrato, um documento. Então isso ajuda no dia a dia, assim, também, que no final a galera começa a entender, não vira só um processo perdido. Pô, mapeei, a nova regra é essa. A galera não vê só desse jeito, então vê que você está construindo um valor, você está construindo um novo jeito de trabalhar que faça mais sentido, né? Do jeito que eu vejo, é assim. Acho que a inovação e a mudança sempre é um grande desafio em qualquer departamento. Então, no nosso caso lá, a gente desenvolveu um grupo de estudos de inovação com pessoas chaves, que a gente se reunia e a gente estudava inovação, mas não relacionado ao jurídico. Nós trazíamos temas. Então, vamos falar sobre blockchain, vamos falar como é que serve. Vamos falar sobre NFT, vamos falar. Agora, inteligência artificial, chat GPT, vamos discutir tudo isso. Vamos falar de métodos ágeis, vamos falar. Então, a gente falava e a gente depois de elaborado um mini estudo, uma mini apresentação, a gente trazia todo mundo, olha só, existe essa metodologia de atuar num processo, existe essa outra, tem essa nova ferramenta. Como será que a empresa vai ser impactada com as NFTs quando elas se popularizarem? Será que tem algum assunto jurídico que isso vai pegar ou não vai pegar? Então, a inovação começa a ser discutida. Começando, e isso foi uma mudança brusca entre antes de a gente fazer isso e depois quando a gente começa a falar assim, olha só, a gente vai mudar. Já não tem mais um problema. Não se cria um problema, vai mudar, beleza. E isso que o Gui falou é muito real. Quando tu pega uma entrega que é feita... Porque assim, ó, o principal cliente é o advogado que trabalha junto comigo. É o principal cliente Legal Ops. É o meu colega que senta do meu lado ali, que trabalha no contencioso, que ele perde horas da operação dele fazendo algo que às vezes ele nem foi treinado ou formado para fazer, preenchendo planilha e tal. Então a gente vai ali e tira isso dele. Só o fato de tu tirar dele, ele já te dá uma confiança, ele já começa a te amar, né? Nunca, não é, tipo, é instantâneo o amor ali de tu tirar essa carga de trabalho não jurídico dele. E aí quando tu começa a trazer resultado em cima disso, tu começa a provar
que funciona, aí quando tu chega numa nova proposição de alteração, é muito mais bem-vinda. Qual que foi a primeira entrega que vocês fizeram que trouxe mais engajamento? Olha, eu entrei lá com o desafio de operacionalizar contingências trabalhistas e cíveis. Então, assim, olhar todos os meses, ter o mundo de processos e dar uma forma de automatizar isso, melhorar para fazer os cálculos, etc. E ter uma relação melhor com a controladoria, a contabilidade, para a gente ter um número mais assertivo no final do mês. E também fazer o orçamento do ano seguinte. Essas foram as duas principais entregas que eu dediquei um ano para aperfeiçoar cada vez mais, 2 anos, e cada vez sempre tem algo para aperfeiçoar. Então ela é um eterno aperfeiçoamento. Mas foi o principal desafio porque envolvia, ele era pulverizado nas áreas, né? Então isso acabava passando por área civil, área trabalhista, área tributária. Agora tem uma pessoa que sentou ali e falou, não, eu vou operacionalizar todas, vocês não precisam mais se envolver, e aí eu aciono vocês para a gente tirar dúvida, construir junto, ver alguma situação específica de algum processo e entregar esse número. Foi o principal desafio, e aí conforme vai melhorando, vai fazendo mais rápido, vai conseguindo tocar projetos paralelos, né? Logo em seguida veio a instalação do nosso ERP de controle de processos, que também foi responsabilidade da nossa área. Foi um grande desafio, aí sim, grandes mudanças, não é só tu tirar uma operação, é tu implementar uma nova. Então o advogado não clica mais aqui, ele clica ali, a cor mudou, o layout mudou, a comunicação... Um novo banco de dados se cria a partir... Toda a estrutura do Perfeito. banco de dados é diferente, onde tu vai buscar a tua informação. Mas até isso é legal, porque daí a informação sai da gente para eles. Eles não têm mais a preocupação em achar como é que eu pego uma query desse sistema. Não, comunica com a gente, eu preciso de tal informação. Então a gente manda o relatório para eles, pronto, montado com a informação, às vezes com o dashboard na frente, já analisado. Então é bem legal. Vou continuar um pouquinho aqui. Dentro do tema inovação e legal ops, o que tem brilhado o olho de vocês na construção dessa vertical em cada uma das empresas? Olha, eu sou bastante ávido, assim, eu gosto muito dessa parte, muita coisa acaba me brilhando o olho, sabe? A gente tendo problemas de cultura, problemas de ajustamento, acho que de ajuste faz parte, mas muita coisa me brilha o olho, assim, a partir do momento que a gente começa, e já juntando também, né, com o que você tinha falado antes, de entrega e tudo mais, a partir do momento que você consegue pensar, né, no meu caso eu sou muito voltado para contratos, eu sou um legal ops, faço várias partes também, mas o foco é contratos. Conseguir ter feito um CLM, né, um sistema de gestão de contratos, uma esteira automatizada para os vendedores e tudo mais, e depois fazer a gestão pós desse contrato. Vocês desenvolveram internamente? Desenvolvemos internamente. Interessante. A parte de gerar de forma automatizada, a gente conectou com uma empresa, uma startup de Israel, que gerava contratos, gerava documentos, a gente fez de contratos, e assinador digital, enfim, a gente pegou um assinador que já existia no mercado. Mas a parte de CLM mesmo, da gestão, de tickets para o jurídico, de controle, tudo a gente desenvolveu. Eu tenho 4 devs na equipe, a gente conseguiu fazer acontecer, assim. É arriscado, mas dá certo às vezes. E aí isso me brilhou o olho, sabe? A gente ter construído, primeiro entender as dores do jurídico, as dores do time comercial. Fazer reuniões de discovery, de entrevista, fantástico. Inovação na essência, você está ouvindo primeiro qual que é a dor, né? Depois, na parte de prototipar e pensar no desenho desse CLM, o que vai fazer sentido para os usuários. Pô, brilhou muito o olho. Legal, fizemos, está de pé, desenvolvemos depois com os desenvolvedores, aconteceu. Maravilhoso. A gente está falando de inovação na essência, a gente fez um novo sistema dentro de casa, assim, deu certo. E o nosso desafio agora, que também, enfim, brilha o olho, tá... A gente fez o sistema, ele resolve a dor, ele tá lá bonitão, tá funcionando. E aí, o que eu vou fazer com isso? Ele tá funcionando, tá na operação, tá operacionalizando. Tá. E os dados disso, né? Eu pensei em toda a estruturação de dados. Enquanto a gente estava fazendo o sistema, construindo, eu falei, legal, eu quero as métricas XPTO, o sistema tem que me dar esses dados. Legal, precisamos de dados, temos os dados, construímos o relatório, depois gráficos, dashboards. Tá. E agora, o que eu vou fazer com isso? Qual que é o próximo passo? E esse tem sido o meu desafio, sabe? De entender a operação, de falar pra galera, olha, tanto para líderes do comercial, líderes do jurídico, de finance e assim por diante, o dado que está aqui, ele é verídico, ele faz sentido,
E como eu vou melhorar a minha operação? Qual que é o tipo de leitura que eu vou ter aqui para melhorar a minha operação? Então, esse desafio, ultimamente, tem me instigado mais, assim, que a gente passou já por isso, mas está nesse período agora de analisar e ter uma ação a partir da análise, né? Para melhorar a operação e ficar mais inteligente, não mais rápido só. Então, isso é fantástico. Até porque é uma construção coletiva, né? De quem está lendo o dado, de quem recebe, de que tipo de informação que eu nem sabia que eu precisava e poderia estar aqui. Então precisa existir um tempo também de criatividade, aberto, né? Para poder estar tendo uma melhora real, né? E não a gente só se acostumar com passo a passo, depois que a gente chegar lá, a gente se pergunta, né? O que eu faço? Exatamente. O que está brilhando no meu olho hoje é gestão de dados, que eu chamo. A gente está numa fase parecida do Gui aqui, mas é basicamente conseguir, dentro de uma carteira de alto volume, com muitos usuários dentro do sistema, muitos advogados inputando dados, eu conseguir garantir que está certo aquele dado. E aí? Basicamente, esse é o desafio. Eu acho que hoje é o desafio que, pelos banks que eu faço, está mais ou menos quem está um pouco mais avançado, está chegando ali e está tentando resolver agora. A gente tem muitos sistemas que fazem o tipo de captura de informações do tribunal, etc. Mas acho que a principal dor nem é essa. A principal dor são em parâmetros internos da empresa que precisam ser alimentados ali e que isso não vai ser capturado em lugar nenhum. Por exemplo, qual é o objeto desta ação? A gente tem lá o nosso matriz de objetos e ela não vem do tribunal. Alguém tem que sentar e analisar. Está analisando certo? Será que interpretou da maneira correta aquela inicial? Ou centro de custo, onde é que eu vou pagar esse processo? Ele vai cair em qual centro de custo? No do jurídico? Na da área que causou o processo? Tá, mas daí ele tá certo, porque daí se ele não tá certo, no outro dia o gestor da outra área já te pergunta, cara, caiu uma despesa aqui, do que é isso que eu não sabia que tinha processo? Aí tu vai ver que, imputaram errado o centro de custo. Então, estamos estudando, né? Para escritório, a gente já deu uma boa melhorada, assim, a gente está com alguns indicadores de performance deles que passa pela alimentação do sistema, mas pelo volume de informações, a gente ainda tem dificuldade de testar a qualidade dela. Esse é o principal desafio hoje. Que interessante. Eu trabalhei com geometria durante algum tempo. A minha primeira startup, a gente trabalhava com a parte de dados do judiciário e foi o primeiro de todos que a gente enfrentou. E essa informação, até onde vai que eu preciso imputar isso manualmente? E a gente criou uma coisa super legal na época que, como eu precisava obrigatoriamente de um input humano, porque o dado vinha do judiciário até um certo pedaço, a gente fez uma parceria com uma universidade na época em que, basicamente, eles analisavam e a gente falou assim, mas o que a universidade ganha? Isso acabou virando um artigo científico, porque eles precisavam, basicamente, de um objeto de estudo, e aí essa foi uma das formas que a gente criou. Não era um modelo que vingou por não ser monetizável, assim, mas a gente entende que sempre tem uma parte que ainda precisa ser imputada para os seres humanos, e eu acho difícil conseguir, de certa forma, padronizar isso tão cedo, mas aos poucos a gente vai entendendo esses agrupamentos, né, que vão fazendo sentido e que daqui a pouco existe uma padronização mais geral, que todo mundo entende a lógica, né, mas é uma construção, assim, para mim, de longuíssimo prazo quando a gente está falando de jurimetria e principalmente da qualidade da informação, né, que eu acho que é a grande questão que afasta os advogados de acreditar que aquele dado que está ali é verdadeiro, porque sempre existe essa desconfiança da informação, né. Quando eu cheguei na empresa, a primeira coisa que falaram eu quero dados, eu quero ter um dashboard, eu quero analisar a operação. Só que a operação acontecia pelo e-mail, não tinha, sabe, depois de 2 anos e meio que eu estou, enfim, na minha empresa atual, a gente começou a ter isso, a gente está tendo essas discussões, depois de muito trabalho de confiança, de relação. Puta, não dá, sabe, você querer contratar uma pessoa para fazer o legal ops, você não tem uma operação estruturada antes e pedir os dados. Olha, a operação não estava gerando insights, não estava gerando nenhum tipo de inteligência. Você estava fazendo a operação acontecer, né? Os contratos estavam sendo assinados, os processos estavam sendo fechados, estavam sendo concluídos, enfim. Tá bom, mas e aí? Não dá, não é assim que funciona, né? Eu tive uma experiência semelhante, eu cheguei assim, ficamos sabendo que tem robôs aí que fazem capturas das distribuições. Tá, legal, a gente quer botar. Então vamos ver aqui. Aí eu fui analisar o sistema que nós tínhamos e falei,
Não adianta ter robô, vai botar onde, entendeu? A informação. Não tem onde ligar esse botão. Não tem nem onde botar, vai te devolver no e-mail, não faz sentido. Então, vamos com calma, vamos fazer os alicerces primeiro para poder receber os robôs. Agora eles estão operando lá, funcionando, tem robô interno, tem robô de prestador de serviço, tem robô de escritório que alimenta o nosso sistema, então eles conectaram o robô do sistema deles para o nosso, tem integração direto de sistema de escritório para o nosso, então tá rolando já melhor, assim, né? Como que ficou essa parte dos escritórios de advocacia, de certa forma, contribuindo nessa alimentação de sistemas? E se isso também, para eles não foi mais uma tarefa que eu tenho que fazer, que não está dentro do preço, né? De certa forma, que está sendo pago, mas agora eu tenho que colocar mais uma coisa na minha rotina, que é fazer meu advogado preencher o sistema do cliente. Como que vocês convenceram eles? No nosso caso, lá tá no preço, tá? Tá. Foi bem Foi explicado bem pago. no momento. Não nesse sentido, mas foi bem explicado as atividades quando a gente abre a RFP para buscar novos parceiros. É bem dito, né? Ó, a gente consome bastante dados, a gente precisa que vocês alimentem, tem que estar tudo aqui. Até antes do sistema, a gente ainda recebia Excel deles, o relatório deles, para analisar. Aí eu recebo de 5, 6 escritórios, tenho que consolidar todos os relatórios. Aí tem coluna desencontrada, tem coluna com formatação diferente, tem texto em coluna que tem número. Aí era um inferno só para consolidar tudo. Então, desde o novo, a gente... Cara, vocês não nos mandam mais relatório. Vocês botem aqui no sistema... E é assim que a gente vai operar. E isso ganhou muita atração pra gente. Porque agora eu quero uma informação, eu vou ali, busco do meu sistema, não preciso deles, faço o cruzamento que eu quiser. E aí, se eu detecto um erro, a gente consegue mandar a planilha para eles. Ó, preenche essa planilha que eu vou dar uma carga no banco aqui, já corrijo em lote todo mundo. Então tá bem melhor, assim. Mas eu acredito que ainda é uma oportunidade para os escritórios. Eu vejo que eles são focados em ter os advogados para atuar no processo, mas eu não sei, eu tenho um sentimento assim, se eu fosse, Guilherme, fosse ter um escritório, talvez eu tivesse uma área de alimentação de dados especializada nisso, que fizesse integração por API, seja gente de TI ou não, ou pessoas especializadas em conseguir ler e botar no sistema, nem que seja manualmente mesmo, porque faz muita diferença para a operação do cliente deles, muita diferença. E faz muito sentido, especialmente porque se a gente está falando de um trabalho hora de um advogado, o custo que ele está pagando para o advogado dele de contratação e que poderia fazer talvez um estagiário, muitas vezes ele coloca o estagiário para fazer, uma área específica poderia resolver isso com uma qualidade, de certa forma. Tanto que não ia ter problema, ia estar pagando o advogado dele para continuar pensando em teoria, estratégia, e deixaria um setor específico para fazer esse trabalho manual, que de certa forma precisa ser feito hoje ainda por pessoas, e pode ser feito de uma forma mais específica para um setor, né? E tem valor ali. Então, assim, não é uma área... Pode ser uma área muito operacional e repetitiva, nos modelos que é hoje, mas pode não ser, né? Pode se trabalhar para que não seja assim e ter profissionais bem qualificados, bem remunerados e que além de imputar esse dado, já façam análises nesse dado. Eu já pode me trazer insights além de botar lá para dentro. Então, por que o escritório já não me apresenta dizendo assim, olha, analisei aqui, tu está aumentando tal objeto, acho que está acontecendo alguma coisa, ou a gente está ganhando mais nesse juiz aqui. Talvez vocês tenham que conversar com esse juiz, explicar a operação de vocês, para ele entender, etc. Então, isso ainda é algo que acho que é pouco explorado, tá? Dentro uma oportunidade de negócio, de uma área de faturamento, com certeza. Isso virou um diferencial competitivo, assim. Eu vejo muito escritório fazendo bons trabalhos nessa parte, assim, sabe? Fazendo um trabalho interessante, que não fica delegando, né? Porque a gente falou, né, de passar por um estagiário, preencher uma planilha, preencher um sistema. Primeiro que estagiário, você vai desmotivar, né, essa pessoa que está com outro objetivo. E segundo, que nem sempre vai ficar muito bem feito, assim. E essas áreas específicas em escritório que fazem, assim, geralmente dá muito certo, assim. Eu vejo escritórios com sucesso nisso, assim, mas é um caminho, né? Acho que está todo mundo aprendendo a melhor forma de fazer essas coisas. Talvez muito valioso, né? Talvez até uma questão ainda do Legal Ops dentro do departamento jurídico, ainda ganhar um pouco mais de espaço para essa demanda ser criada e aí eles entenderem aqui eu tenho valor. Talvez ainda não tenha chegado a ponto de eles identificarem a demanda, né? E criarem a oferta, sabe?
Pra gente finalizar, eu queria perguntar pra vocês qual que é a palavra que melhor resume, então, Legal Ops. Eu pensei em várias. Aquela, né? Bate-bola, jogo Uma palavra rápido. de Aqui, quantas ó, páginas? uma palavra. Olha, pra mim é resolver problema, assim, né? Apesar de não ser uma palavra. Eu pensei em várias outras. E saiu uma frase, não consegui. Pra mim é resolver problema, assim. Acho que é o mais relevante, sabe? Acho que a empresa inteira, todo mundo trabalha numa empresa, trabalha numa estrutura, quer resolver problema. O Legal Ops não é muito diferente, só que é de uma maneira um pouco mais eficaz, eficiente, talvez, de fazer as coisas, assim. Você pensou em uma palavra? Olha, o mais perto que eu posso chegar, acho que é a solução, sabe? Pô, essa foi ótima. Porque, enfim, nós somos solucionadores, né? Eu acho que eu sinto muito que a gente tem espaço para inventar, mas a gente normalmente é acionado para solucionar alguma coisa. A gente está com dor, a gente precisa melhorar alguma coisa, então vamos ver se tem alguém que nos ajuda a solucionar isso aí, né? E o Legal Ops está ali como um belo de um suporte para... E a gente vê nitidamente um alívio, assim, uma tirada de peso do pessoal, sabe? A gente está ali, passa para eles, a gente devolve algo. Então, acho que é nessa que inclusive passa por algumas verticais, de certa forma, em relação à saúde mental, né? E da tua rotina, que é, de certa forma, entendo eu, assim, que saúde mental é uma das grandes questões que a gente está lidando hoje na volta pós-pandemia e como que a gente quer trabalhar melhor, ter melhores relações no trabalho e quanto o operacional ocupava um espaço e que agora, de certa forma, com otimização de processos, automatizações, melhorando isso, a gente abre um espaço, inclusive, para esse alívio emocional que as pessoas tinham no dia a dia, né? O que falam, né? Que todo trabalho que pode ser feito por um robô não é um trabalho humano. E aí tá totalmente linkado com isso, sabe? O seu dia a dia ficar... Eu concordo 100%. Foi um prazer falar com vocês. Obrigada. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Obrigado.